Sentimos-nos felizes em participarmos juntos cada semana do estudo da Palavra de Deus. O que ocorre com a semente do trigo foi utilizado por Jesus como uma ilustração do que ocorre conosco quando nós aceitamos fazer a vontade de Deus e nascemos para o seu reino. A semente do trigo necessita cair do talo, morrer no solo, para poder germinar como uma nova planta. A Bíblia nos diz que Jesus necessitou descer do céu, vir a essa terra, morrer por nós na cruz, ressuscitar, garantindo a nossa salvação. Nós também, diz a Escritura, necessitamos morrer para o nosso próprio eu, para podermos renascer para uma nova vida no reino de Cristo Jesus. Na cultura moderna, nós somos ensinados a exigir os nossos direitos. Nossos direitos são bons, são necessários, devem ser garantidos. Porém, a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Por isso, o Evangelho é considerado uma loucura para o mundo. Às vezes, nós temos que abrir mão dos nossos direitos para alcançarmos novas conquistas, para podermos servir a Deus. Num processo de renúncia livre por amor, que às vezes não é fácil, é difícil, desconfortável, mas que pode até nos conduzir a um crisol de provações. Jesus nos é apresentado na Bíblia como um modelo de renúncia. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 9, o apóstolo Paulo nos diz que Jesus deu vários passos para isso. Em sua renúncia, Jesus primeiro deixou o trono da glória, onde ele tinha uma posição de igualdade junto ao Pai. Ele esvaziou-se a si mesmo, deixando de usar os seus atributos divinos. E daí, em segundo lugar, assumiu a natureza humana, para viver entre nós com nossas limitações. Passou por todo o processo da vida humana. Mudou-se para a terra para viver conosco. E assim ele assumiu a forma de servo. Um servo obediente, e deu mais um passo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O exemplo de Jesus nos mostra o real significado da ilustração de Jesus quanto à semente. Após a morte de Jesus, a sua ressurreição, Deus o exaltou, e ele foi colocado acima de todo nome no governo de todo o universo. Na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo São Paulo nos apela para que, primeiro, entendamos o amor de Deus, a renúncia de Cristo em nosso favor. Pensemos o quanto ele renunciou. Que nós apresentemos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que entendamos qual é a sua vontade e vivamos em harmonia com ela. Mas, acima de tudo, para isso ele diz que nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus renove a nossa mente. Porque somente uma mente renovada, que entenda o caráter de Deus, os seus propósitos, as suas disposições, pode viver em harmonia com Ele. Para que tudo isso aconteça, é necessário que nós renunciemos a nós mesmos. Desistamos de seguir nosso próprio caminho. Entendamos que os caminhos de Deus são superiores aos nossos. E para que isso se torne uma realidade, nessa semana nós estudamos que precisamos dar alguns passos, ter algumas disposições em nossa vida, algumas atitudes. A primeira atitude necessária é termos a disposição para ouvir a voz de Deus. Nós rememoramos essa semana a história de um menino que decidiu ouvir a voz de Deus, de um homem e seus 2 filhos maus, Eli e seus 2 filhos, que não ouviram a voz de Deus. É interessante que Eli havia recebido suas orientações claras quanto ao sacerdócio e quanto ao procedimento dos seus filhos, mas ele não ouviu a voz de Deus. Os 2 filhos de Eli tinham interesses mundanos, eram maus, e assim eles não ouviram a voz de Deus e pagaram com a vida
o resultado. Porém, a atitude de Samuel foi: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É essencial termos a disposição de ouvirmos a voz de Deus, porque Ele fala a nossa consciência. E Ele fala a nossa consciência não apenas para nos transmitir informações sobre Deus, não, para obter uma resposta nossa. Se nós não ouvimos, não respondemos à voz de Deus, não reagimos, Ele aguarda e, por fim, se silencia. Assim, a primeira atitude que necessitamos é termos a disposição de ouvirmos a voz de Deus. A segunda disposição, a segunda atitude que nós necessitamos é de não sermos autossuficientes, não sermos independentes de Deus. A geração atual busca a autonomia, a autossuficiência, a independência de Deus. Esse, aliás, já foi o problema de Eva, lá no Jardim do Éden. Está na origem do pecado. Não apenas Eva duvidou de Deus, mas julgou ser sábio o suficiente para tomar a sua própria decisão, para o seu próprio julgamento. O mesmo problema prosseguiu através dos séculos. Saul havia sido ungido por Samuel como rei em Israel. Havia recebido do Senhor disposições específicas sobre como deveria governar. Porém, num determinado momento de sua vida, sendo autossuficiente, quando saiu em guerra contra os filisteus, Saul decidiu por seus próprios olhos, pela sua própria visão, como deveria agir. Antes, nos dias do profeta Samuel, o Senhor ia adiante do povo na guerra e dizia como deveriam prosseguir. Agora, Samuel, ele teve algumas atitudes. Essas atitudes ele revelou quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para interrogá-lo. E Samuel disse a ele: olha, você foi rejeitado pelo Senhor como rei, ele vai ungir outro em seu lugar, porque você decidiu seguir seu próprio caminho e não o caminho do Senhor. Qual foi a atitude de Saul? Primeiro ele disse: olha, eu vendo, ou seja, sob pressão, ele permitiu que seus conhecimentos o guiassem. Ele disse: eu vendo o que estava acontecendo, eu disse. Ou seja, ele fez a sua própria avaliação da situação, presumiu o que estava acontecendo e já previu o futuro por si mesmo, sem consultar o Senhor. E aí ele diz: aí então eu ofereci sacrifícios. Ele ocupou um lugar que não lhe pertencia, pertencia aos sacerdotes. Às vezes, em algum momento da vida, nós confiamos em nossa visão humana. Não buscamos o conselho de Deus. Seguimos nosso próprio conhecimento. Seguimos nossos sentimentos. Agimos independentemente de Deus. E às vezes, mesmo sabendo que a vontade de Deus seria o melhor para nós temos dificuldades. E seguimos a nossa vontade, não a vontade do Senhor. Seguindo nossos sentimentos, nossos desejos, nossa vontade, de acordo com os nossos recursos, nossas forças. Às vezes usando pessoas, coisas, circunstâncias. Nós enfraquecemos a nossa submissão à vontade de Deus. Seguindo o nosso próprio caminho. Às vezes, aparentemente, aliviamos uma pressão momentânea, mas geramos novas crises futuras. A lição relaciona para nós 3 substitutos que às vezes podemos usar no lugar de Deus. Às vezes nós usamos nossa lógica humana ou a experiência que tivemos anteriormente para tomarmos nossas decisões. Quando, na verdade, o que nós precisamos é de uma nova revelação da vontade de Deus. Às vezes nós substituímos a vontade de Deus por um bloqueio em nossa própria mente, quando, na verdade, necessitamos de soluções divinas. É como se nós fizéssemos com Deus o que fazemos às vezes com o celular. Colocamos Deus na função soneca. Não resolvemos o problema, não fazemos nada, ficamos quietos, mas não buscamos a orientação, a guia do Senhor. Bloqueamos a ação de Deus.
e assim nos tornamos fracos espiritualmente. Mas, em terceiro lugar, nós podemos também fugir da realidade. Evitar Deus, abandonarmos a comunhão, não buscarmos a sua guia, quando na verdade necessitamos de buscar a direção do Senhor. Quando os judeus retornaram do exílio em Babilônia e o templo de Zorobabel foi construído, ao passarem por um crisol de provações, ao tentarem reedificar o templo, enfrentando inimigos, todo tipo de adversidades, o Senhor veio ao profeta Zacarias e enviou-lhes uma mensagem. E Deus disse: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Enfim, a nossa submissão à vontade divina é o cerne da vida cristã. Vivermos como um sacrifício vivo, aberto à voz divina. Nisso, Jesus é o nosso exemplo, e essa é a nossa maior necessidade. Desenvolvermos o princípio da abnegação. Confiarmos na vontade de Deus e não em nós mesmos. Nos é apresentado nas Escrituras como um caminho da paz. Que eu e você, hoje e sempre, rendamos a nossa vida a Deus, porque essa é a nossa única e melhor escolha ao fazermos da nossa vida cristã. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.